pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Saindo do Gol, seu canal do YouTube especializado no mundo dos goleiros. E hoje falaremos de mais uma lenda. Ter um bom goleiro é fundamental para o sucesso de qualquer equipe. E quando se tem um santo? Hoje, a nossa lenda é nada mais nada menos que São Marcos. Marcos Roberto Silveira Reis nasceu no dia 4 de agosto de 1973, em Oriente, no interior paulista, no Brasil. Em seus 20 anos de carreira profissional, Marcão jogou apenas pelo Palmeiras e, é claro, pela seleção brasileira, desde as categorias de base até o profissional. O santo palestrino, quando criança, de santo não tinha nada. Dava um pouco de trabalho a Dona Antônia quando o assunto era escola. Quase toda hora corria das aulas para jogar futebol. Sempre querido pelos amigos, era o brincalhão da turma, fazia imitações e sempre era o centro das atenções. Desde pequeno sofria pressão de seu pai corintiano, porém enveredou para o lado alviverde de sua mãe. Inclusive, ao efetuar as defesas nas peladas de sua natal Oriente, gritava os nomes de dois dos seus maiores ídolos, Ronaldo Giovanelli e Veloso, respectivamente lendas do gol de Corinthians e Palmeiras. Aos 16 anos de idade, entrou na base do Lençoense, equipe do interior paulista. Por lá, atuou até 1992, quando fora sondado pelo Sport Clube Corinthians Paulista, que garantiu o empréstimo do futuro craque. No Parque São Jorge, ficou apenas 3 meses e, como não fora indicado para jogar a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, resolveu retornar ao Lençoense e, pouquíssimo tempo depois, fora contratado pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Ainda aos 18 anos de idade, estreou na equipe principal do Palmeiras no dia 16 de maio de 1992, em um amistoso contra a Esportiva Guaratinguetá, inclusive defendendo um dos inúmeros pênaltis defendidos por Marcos durante a sua carreira. Sua estreia em uma partida oficial aconteceria apenas em 96, mais precisamente no dia 30 de março, em uma partida a contar pelo Paulistão contra o 15 de Jaú. O goleiro continuou sendo a terceira opção da equipe até meados de 96. Durante todo esse período, o Palmeiras contava com goleiros como Veloso, Gato Fernandes e Sérgio. Todo grande goleiro, além de trabalhar muito, treinar muito, precisa de um pouco de paciência e um toque de sorte. Mesmo estando na reserva, Marcos participara da equipe bicampeã brasileira e do lendário time dos 102 gols do Paulistão de 96. Entre 96 e 99, passou a ser reserva imediato da meta palestrina, até que na quinta rodada da Libertadores da América, o titular Veloso infelizmente se contundiu, e ali aparecera a oportunidade perfeita. Uma das atuações mais emblemáticas de Marcos foi justamente contra o arquirrival Corinthians, nas quartas de final da competição, onde o arqueiro fez defesas épicas e milagrosas nas duas partidas. Após uma semifinal contra os argentinos do River Plate, veio a grande final contra o Deportivo Cali. No jogo de ida, 1-0 para os colombianos. No jogo de volta, uma vitória por 2-1 para a equipe de Marcos e mais uma disputa de pênaltis. Graças à grande atuação do goleiro, agora canonizado santo pelos palmeirenses, a equipe paulista conquistou a América pela primeira vez, tendo o goleiro como peça fundamental para tamanha conquista. Ao final do campeonato, o agora São Marcos fora eleito o melhor jogador da Libertadores e conquistou também o título de revelação do torneio. A conquista credenciou a equipe a disputar o Mundial de Clubes, onde os brasileiros defrontariam os campeões da UEFA Champions League, o Manchester United. Infelizmente, o Palmeiras não conquistou a taça. Marcos, tamanha sua humildade, se culpou pela derrota, dizendo que devido a uma escolha errada em uma saída durante um cruzamento, culminou na derrota da equipe. No ano seguinte, Marcos simplesmente reforçou sua posição de ídolo com atuações de gala, como as partidas épicas contra o mesmo Corinthians, mas desta vez a contar pela semi da Libertadores. Após um placar agregado de 6-6, mais uma vez a vaga seria decidida nos pênaltis. O resultado foi o mesmo que um ano antes, culminando com um pênalti defendido por Marcos, cobrado pelo Marcelinho Carioca. Na decisão, enfrentou o todo-poderoso Boca Juniors da Argentina, porém perdeu o título em nova decisão por pênaltis. As penalidades máximas sempre perseguiram Marcos e o Palmeiras, e em 2001 não poderia ser diferente. Nas quartas de final da Libertadores, após um placar agregado de 5-5, mais uma disputa de penalidades e nova vitória do Palmeiras com Marcos defendendo 3 pênaltis e mais uma vez sendo o destaque da equipe. Nas semifinais, mais uma vez o Boca e mais uma derrota nas penalidades. Em 2002, o Palmeiras não teve um de seus melhores anos. Com problemas financeiros, destoando da excelente fase do goleiro, sua equipe acabou rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro,
Tendo em suas mãos uma proposta do londrino Arsenal para trocar o Brasil pela Inglaterra e poder jogar na Europa, o sonho de todo jogador, o amor de Marcão por sua família e principalmente pelo Palestra o fizeram declinar a oferta, para também poder ajudar a equipe do coração a retornar de onde nunca deveria ter saído, da elite do futebol nacional. Equipes como Cruzeiro, Fluminense, Internacional e Vasco da Gama também tentaram sua contratação, porém sem sucesso. Em 2003, uma das fases mais difíceis da história do Palestra, e como prometido, Marcos auxilia sua equipe a retornar à primeira divisão. Como nem as eternas lendas vivem só de glórias, Marcos também viveu a sua queda do Monte Olimpo. Durante esse difícil ano, ainda teve a partida que todo torcedor do Palmeiras e, sobretudo, Marcos queriam esquecer. Era uma partida contra o Vitória em casa, a contar pela Copa do Brasil. A partida terminou por 7-2, porém para a equipe baiana. Para o próprio goleiro, a pior partida de toda a sua carreira. Nos anos seguintes, a dificuldade em montar um time competitivo não ajudaram muito a buscar novas conquistas. Sempre muito correto, suas entrevistas eram uma das mais esperadas, tendo em vista sua educação, transparência e sinceridade ao falar. Se algo estava bom, ele falava, se estava ruim, ele falava. Nunca procurou agradar ninguém, sempre seguindo sua forma de pensar. A carreira de Marcos, infelizmente, ficou marcada por algumas lesões. Em 2007, uma grave lesão o fez ficar de fora dos gramados por 11 meses, retornando apenas em 2008, na partida contra o Guaratinguetá, a valer pela 7ª rodada do Paulistão. Nesse mesmo Paulista, no dia 4 de maio, sagrou-se campeão pela 4ª vez, primeira como titular. No dia 21 de setembro, completou a incrível marca de 400 jogos com a mesma camisa vestida por Oberdan Catani, Leão e Zete. No dia 1º de dezembro de 2008, Marcos foi eleito pelo IFFHS como o 3º jogador mais popular do mundo, ficando à frente de nomes como Cristiano Ronaldo, Messi e Ronaldinho Gaúcho. No mesmo ano, foi eleito o 3º melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. A temporada 2009, Marcos seguiu brilhando pelo Palestra. No dia 12 de maio, no jogo contra o Sport Recife a valer pelas oitavas de final da Libertadores da América, o Paredão defendeu mais uma vez 3 cobranças de pênalti, o que garantiu a passagem do Alviverde para as quartas de final do torneio. Na fase seguinte, acabou sendo eliminado pelo critério de gol marcado fora pela equipe do Nacional do Uruguai. No Campeonato Brasileiro, devido à queda de rendimento da equipe, acabou ficando a 5 pontos do campeão e um honroso, porém com gosto de frustração, 5º lugar. Marcos foi eleito o 2º melhor goleiro do país. No ano de 2010, Marcos bateria vários recordes pessoais pela equipe. No dia 14 de março, em uma partida contra o Santos, Marcos entrou em campo pela 483ª vez, tornando-se o 2º goleiro que mais vestiu a camisa do Palmeiras em toda a história, ficando apenas atrás de Emerson Leão, que disputou 617 partidas com a mesma camisa. No dia 21 de abril, se tornou o 8º jogador que mais entrou em campo pela equipe, ao completar 489 jogos. No dia 9 de julho, na partida derradeira do Palestra Itália, que seria transformada em uma arena multiuso, o Santo Alviverde fora homenageado com uma placa comemorativa, tendo em vista que fora o jogador que mais vezes atuou no estádio. Por 211 vezes, Marcos pisou no gramado do Parque Antártica. No dia 19 de agosto, completou 500 jogos pelo Palmeiras, em um jogo contra o Vitória da Bahia a valer pela Copa Sul-Americana. Na partida anterior, havia ultrapassado a lenda de Djalma Santos, se tornando o 7º jogador que mais vezes atuou pela equipe. Apesar de Marcos ter sido proclamado santo, ainda assim é um santo de carne e osso. No ano de 2011, agora com quase 38 anos de idade, as dores no corpo eram bem frequentes, e isso se observava nos jogos. Das 69 partidas, Marcos atuou apenas em 27 naquele ano. A última partida de São Marcos foi no dia 18 de setembro de 2011, em um jogo contra o Avaí em Florianópolis, a valer pelo Brasileirão. Na reapresentação do elenco para a temporada 2012, em uma reunião com a diretoria palmeirense, Marcos anunciou sua aposentadoria. No dia 14 de janeiro de 2012, uma legião de mais de 5.000 palmeirenses formou a autoproclamada procissão para a beatificação do Santo Goleiro, que iria desde o antigo Palestra Itália até o Pacaembu, onde aconteceria um amistoso contra o Ajax da Holanda. A partida terminou em 1-0 para os brasileiros. Entre o céu e a terra, entre ser herói e vilão, algumas vezes na mesma partida, foram 532 partidas pelo Palmeiras. Pela seleção brasileira, apesar de já em 96 ter sido convocado por Zagallo, debutou no dia 14 de novembro de 1999, em uma partida contra a seleção espanhola em um empate de 0-0. Em 2001,
assumiu a titularidade da seleção, disputou os últimos 6 jogos das eliminatórias para a Copa do Japão e Coreia e a Copa América daquele mesmo ano, disputada na Colômbia. A equipe da casa foi a campeã. O Brasil, infelizmente, caiu nas quartas de final após perder por 2-0 para a seleção de Honduras. Em 2002, veio a redenção da vexatória eliminação na Copa América de um ano antes. Marcos foi o goleiro titular da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo, sendo o único jogador da seleção a não ter sido substituído em toda a competição. Em especial, podemos destacar sua atuação na finalíssima contra a Alemanha, onde manteve um clean sheet e ajudou sua equipe a conquistar a taça após um 2-0 nos alemães. Inclusive, a defesa de Marcos após uma cobrança de falta venenosa de Neuville foi eleita a defesa mais bonita de toda a Copa. Em 7 jogos disputados pela seleção brasileira nessa Copa, Marcos sofreu apenas 4 gols. Foram 3 na primeira fase e 1 contra a Inglaterra nas fases decisivas da competição. No mesmo ano, foi eleito o 3º melhor goleiro da Copa do Mundo. Depois de sagrar-se campeão mundial, Marcos participou de outro torneio com o Brasil, a Copa das Confederações 2005, sediada na Alemanha. Reserva de Dida, o goleiro palmeirense disputou uma partida na vitoriosa campanha. Foi na primeira fase, em um empate em 2-2 contra a seleção japonesa. Infelizmente, devido às sucessivas lesões sofridas pelo goleiro, Marcos não teve uma sequência longa na seleção. Porém, isso nem seria muito necessário. Com apenas 29 partidas no currículo, Marcos já estava na história do futebol brasileiro como um dos 4 goleiros titulares campeões mundiais. Em todos os seus anos como goleiro profissional, Marcos conquistou inúmeros títulos e, dentre os mais importantes, podemos destacar uma Copa Libertadores da América, uma Copa Mercosul, um bicampeonato brasileiro da Série A, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro da Série B e um tetracampeonato paulista pelo Palmeiras, uma Copa do Mundo, uma Copa das Confederações e uma Copa América pela seleção brasileira. Individualmente, o Santo também é muito vitorioso. Foi eleito o melhor jogador da Copa Libertadores da América de 99, melhor goleiro do Campeonato Paulista também do mesmo ano, melhor goleiro da América Latina de 99 e de 2002, recebeu a medalha da Ordem Nacional do Mérito no grau de cavaleiro em 2002, foi 4º melhor goleiro do mundo pelo IFFHS em 2002, melhor jogador do Campeonato Brasileiro da Série B em 2003, recebeu a medalha de honra ao mérito desportivo concedida pela Presidência da República em 2012, entrou para o Hall da Fama do Allianz Parque em 2013 e vários outros títulos individuais durante toda a sua carreira. E é isso aí, amigos. Obrigado por terem assistido a mais esse vídeo nosso. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se puderem, compartilhem esse vídeo para dar aquela força pra gente. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Nos sigam no Face, no Insta, no Twitter. Sempre deixe aqui nos comentários o que vocês têm achado dos nossos vídeos. Abraços a todos, até o próximo vídeo e lembrem-se, sempre saindo do gol!